Fazer um videozinho rápido aqui. Eita, falando, falando a respeito aí da diferença do acartonado e do convencional, né? Bom, eu vi alguns vídeos aí na internet falando a respeito da diferença do acartonado, do convencional, né? Das vantagens e desvantagens. E eu achei os vídeos aí meio pífio, meio umas explicação assim, sabe? Não muito boas. Então eu queria fazer uma explicação simplificada e rápida. Eu trabalho há alguns anos aí, algum tempo com acartonado, né? E também convencional aí a gente faz às vezes algumas manutenção, algumas coisas. E é o seguinte, eu acho, na minha opinião, né, o acartonado muito melhor do que trabalhar com o convencional. Por quatro razões simples, tá? Vou dar as quatro razões, que é o seguinte. O acartonado, ele é feito em muito mais tempo, em menos tempo que o convencional. O acartonado, ele faz menos sujeira do que o convencional. O acartonado, ele racha menos que o convencional, né? E o acartonado, o, a manutenção dele é muito melhor de ser feita do que no convencional. Por exemplo, tu abre um buraco errado, no convencional tu tem que abrir um buraco, no acartonado. O acartonado, tu, para te fechar aquele buraco, para te fazer a manutenção, abrir um buraco e fechar de novo, é muito mais rápido, prático. E a emenda, a manutenção que tu vai fazer no acartonado, tem como tu fazer perfeito, como se não tivesse feito um buraco. Agora no convencional já é mais difícil. Tem como tu dar uma fita ali, não aparecer no acartonado. No convencional já é mais difícil de. Até mesmo de abrir o buraco já é bem mais difícil do que num acartonado, né? Então são essas quatro razões que eu acho o convencional, que eu acho que não vale a pena. É sujeira na obra, né? O tempo de execução dele. A única coisa que eu acho o convencional, né, mais bacana assim do que um acartonado é o seguinte, é a parte do acabamento. Eu acho que o acabamento do convencional ele fica um acabamento muito melhor do que o acabamento do acartonado, né? Ele fica mais retinho e tal, mas se tu pegar um gesseiro bom, um cara que dê fita no acartonado legal, uma fita ralinha, pegar um pintor bom, saiba que faço o padrão, duas mãos de massa corrida, selador, lixar com lâmpada, porque o segredo de tu ter um acartonado lisinho, tu ter um teto liso feito de acartonado, né? Tem dois segredos: lixamento, lixar com a lâmpada certinho, bonitinho, e a massa corrida. Se tu pegar aquele pintor que deixa um monte de rabo e tal, de galo na massa e coisa, tem que tirar na lixa e tal, vai ficar ondulação, vai ficar, sabe? Então, uma massa corrida bem passada, lisinha, né? Passada bem nas emendas, com uma lixação, o padrão com o taquinho de lixar, bem nas emendas, lâmpada no teto, encostada no teto, né? Tal. Com certeza vai ficar um acabamento de convencional teto de acartonado. Então eu queria deixar, né, esse bizu aí. E eu queria deixar mais uma explicação, que é o seguinte. O, eu falei que a manutenção era o que o convencional assim perdia mais, né? Mas é o seguinte, a rachadura. O convencional, eu tenho visto nas obras que ele racha muito mais que o acartonado, né? Até porque o acartonado tem um negativo de canto, né? E eu já tive problema na obra de a arquiteta não querer colocar o negativo, porque ficava feio, né, no acartonado, e acabou vindo a rachar o forro e deu alguns prejuízos para ela, para o cliente, enfim. Então, tem que ter o negativo, tá, no acartonado, porque principalmente se o prédio, se a residência for nova, porque vai trabalhar e vai trabalhar o forro. Então tem que ter o negativo. O negativo é para isso, é para trabalhar o forro junto com o empreendimento, né? Empreendimento não, com a residência, com o apartamento, com o prédio, enfim. O negativo é para isso, para trabalhar o forro junto com a construção, né? E não vir a rachar. E normalmente o convencional não vai muito negativo. É difícil de ir um negativo no convencional. E o convencional, ele,
Normalmente nas obras que eu vou, nos prédios e tal, fazer reforma, eu vejo que os que são feitos de convencional sempre tem rachadura, sabe? Sempre tem rachadura. E os acartonados normalmente tem ondulação, porque o pintor não deu a massa certa, não lixou direito, sabe? Então o problema do acartonado é ondulação. E o problema do convencional, rachadura. Mas eu ainda indico o acartonado por uma série de coisas que nem eu citei: sujeira, tempo de execução, manutenção. Então, todos esses fatores eu indico o acartonado, pelo custo, né? Pelo custo em geral da obra. Então, é isso daí. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu vou estar respondendo e vou fazer outros vídeos a respeito disso, tá? Valeu!